negócio da coluna. A partir de agora, entra no ar mais um programa da sua TVH, TV do Habilidoso. Curta, comente, compartilhe, deixe seu like. Seja membro do canal, ajude a mantê-lo. Doe através do Pix TV do habilidoso@gmail.com. TV HBR, o canal mais habilidoso do Brasil. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Mais um programa Diálogos, né? Hoje iremos tratar sobre Brasil, uma democracia inabalada, será? Qual é a sua opinião? Vai deixando aí seus comentários se você acredita que o pior passou ou se ainda tem muita água para rolar. Hoje estamos aqui com o nosso amigo de nosso... Deu uma pequena bloqueada aqui. Eu estava dizendo que a gente está aqui, uma consideração enorme com o Genuíno, né? E vocês vão dizendo para a gente como é que está saindo o áudio, né? Eu estou operacionalizando, então às vezes eu tenho que voltar aqui a imagem, por isso eu voltando novamente. Sr. Júlio, contigo a palavra. Eu estava dizendo, antes da interrupção, que é um duplo prazer estar aqui. Primeiro, porque estou com o nosso amigo e parceiro do Regatas de longas datas, né? E essa parceria vai se fortalecer ainda mais quando ele assumir, a partir do dia 8 de fevereiro, o programa, a apresentação do programa Café com Democracia, e será o produtor de todos os nossos programas da Rádio e TV Atitude Popular. E o segundo prazer está aqui com esse grande guerrilheiro mesmo. Foi guerrilheiro no passado, na luta contra a ditadura militar, e é um guerrilheiro na luta pela democracia, por um país que tenha, de fato, um Estado de Direito democrático. Sr. Júlio, é um desafio novo, gente. Então, quem está por aí vai logo me ajudando, indicando o nome de pessoas para entrevistar e passar para o nosso amigo Perdigão entrevistá-lo. Então, gente, sem mais delongas, vamos começar aqui perguntando. Genuíno, o professor Domingos Neto fala sobre o colapso da representação democrática no Ocidente, persiste e agora se alastra pelo mundo todo. Governos ditatoriais, líderes exóticos que ganham a confiança, degradação do trabalho, perda dos valores, desestímulos pelas lutas coletivas motivadas pelo culto liberal das realizações individuais, metem medo e faz surgir um obscurantismo? Eu assino embaixo essa opinião do professor Manuel Domingos. Aliás, o professor Manuel Domingos tem uma outra contribuição importante para o Brasil, que é o que fazer com o militar. Como estudioso, como especialista, ele dá uma contribuição importante. Porque, na verdade, deram um cavalo de pau na democracia com o golpe de 2016. E quando se dá cavalo de pau na democracia e cria-se o casuísmo, consequência, um casuísmo
sequencial, isso não dará bom resultado a não ser através de dois procedimentos: retornar à radicalidade da soberania popular e punição a todos que tramaram contra as liberdades, contra o país, contra a democracia e seus valores essenciais. Souza Júnior, sua opinião sobre esse texto que eu li, parte do professor Domingos Neto? Eu penso, também concordo, pode falar da avaliação do professor Domingos e a análise aqui do nosso companheiro José Genuíno. Eu queria acrescentar mais o seguinte: nós temos que ter sempre presente as nossas lutas e reivindicações, porque o Brasil continua em risco. As forças que foram derrotadas, fascistas, de extrema-direita, elas estão vivas. Não só no Brasil, mas no mundo. Veja o que está ocorrendo aí no Equador, na Argentina. O neofascismo, diria assim, é uma ideia que sempre surge, né, e movimenta as massas, é isso que caracteriza o fascismo. Ele se insere na ideologia de massas. Sempre surge quando o capitalismo está em crise. Por isso, companheiro, que o Sérgio Buarque de Holanda diz que a democracia no Brasil é um grande engano. E o Zé de Souza Martins diz que o Brasil é de intervalos democráticos. Porque nas crises do capitalismo vem a saída autoritária, como veio com o Getúlio, quando assassinado, veio com o João Goulart em 64, veio com a tentativa de golpe contra as diretas, contra a Nova República, contra o governo Lula e Dilma, e a grande tentativa da intentona golpista, que foi 8 de janeiro. E também, lembrando, aqui tem uns dados que mostram uns estudos que dizem que quando o capitalismo está em crise, realmente, surgem as grandes guerras, né? E se não fosse, talvez, a pandemia, que esse texto ali foi uns meses antes da pandemia, né? Talvez tivesse surgido mais guerras. E olha que a gente não tem guerra mundial, mas temos várias guerras, né? São guerras localizadas, guerras híbridas, guerras que procuram produzir o caos. A produção do caos é consequência da precarização de direitos. A população despossuída cai no desespero, aí vira a ideologia da pátria, da família, do capital e da arma, e aí vem o autoritarismo militar, o autoritarismo das forças repressivas, ou com a bandeira da segurança, ou com a bandeira da morte, ou a bandeira das armas. A moralidade. A moralidade é um elemento central, não é por acaso que um braço dessa moralidade, no caso do Brasil, foi a Lava Jato, a prisão do Lula, a partir daí a eleição do inominável, que foi Bolsonaro em 2018, e os 4 anos de destruição do país. Que, aliás, os 6 anos, que começou com o Temer como golpista. Só complementando essa análise, que eu concordo inteiramente, não basta adotar políticas econômicas anticíclicas, que são importantes para amenizar os efeitos da crise, e lutar pelos institutos, as instituições democráticas. É preciso ir à raiz. É preciso modificar a estrutura social e econômica do país. Porque, senão, na primeira oportunidade, como ocorreu em 2016, eles voltam a ser e rasgam todo o que resta de democracia no Brasil. Então, a gente está sempre nesse perigo iminente, porque a estrutura econômico-social é conservadora. E hoje, ela é mais conservadora do que no auge do capitalismo liberal, porque hoje você tem privatização dos serviços públicos, degradação social, desemprego, precarização da mão de obra, que hoje é metade da população trabalhadora é precarizada, e você tem a ideologia política do moralismo, do desespero, da religião. Há uma tríplice aliança entre o texto, a Bíblia, o fuzil e o capital. Isso é um problema sério para a esquerda enfrentar e criar instituições democráticas com base na soberania popular e com base num programa de atendimento às reivindicações do povo. Se não resolver,
a população fica no desespero e no desamparo. Você falou na uberização, para não esquecer do RH tomar coordenação, esse é o campo fértil para a penetração das ideias de direito, porque a pessoa não se sente trabalhador, acha que tem o seu próprio capital, entende? Um absurdo. Então, não é por acaso que nesse segmento de mototaxista, de taxista, de motorista de aplicativo, teve um segmento extremamente bolsonarista, Claro. e contra o PT e contra as forças progressistas. Bem, gente, a Francimere está aqui presente, né? A Francimere presente, dando bom dia, né? 13, hoje é 13, realmente, né? E a Heloísa aqui, o Gel, dando um bom dia também, está dizendo, como é que chega no som agora, Rosemary, o meu aqui? Ela está dizendo que está tendo eco nos de vocês dois, mas eu ouvi daqui o meu retorno, tá ok, mas não sei, vai avaliando aí que a gente vai vendo aí, eu estou falando mais diretamente, a gente está tratando aí do tema Brasil, uma democracia inabalada, né? E aqui com o Genuíno Souza Júnior, da Atitude Popular. Eu vou passar aqui primeiro para um vídeo da professora, né, Mônica, doutora da UES, que fala sobre democracia inabalada. Ela está no Rio de Janeiro e não pôde estar presente. Aí depois eu volto com outras perguntas enquanto vocês vão comentando aí. Obrigado. Meu nome é Mônica Dias Martins, sou professora da Universidade Estadual do Ceará e a minha área é ciência política. Então, eu queria primeiro agradecer, né, e parabenizar o Luiz Carlos pelo convite, parabenizar pela iniciativa, agradecer pelo convite, né, saudar o Genuíno, saudar o Souza Júnior, que vão estar nesse programa, sobre a pergunta Brasil, democracia inacabada. Na minha perspectiva, eu acho que a gente deveria perguntar, né, para as milhares de pessoas que passam fome, que dormem nas ruas, né, os jovens negros que estão nos presídios, aos indígenas, aos povos originários que diariamente veem suas terras sendo tomadas, né, por diversas empresas de garimpo, de madeiras, de agronegócio, e que veem suas matas serem destruídas, seus rios poluídos, né, as milhares de mulheres que são violentadas cotidianamente e, por isso, né, são colocadas numa situação muito difícil na nossa sociedade. Acho também que essa pergunta caberia, né, fazer àqueles, né, que hoje trabalham nas fazendas no interior desse país enorme, em regime de semi-escravidão. Enfim, falar de democracia inabalada, né, exige que a gente se volte para a sociedade, porque nós não vivemos e não temos no Brasil e nunca tivemos uma sociedade democrática. Eu acho que não se trata apenas de discutir um governo democrático, um Estado democrático, mas a gente teria que mergulhar mais fundo e conhecer melhor a nossa sociedade. E as nossas ações diretas devem estar voltadas para isso. Eu acho que professores, parlamentares, né, todos nós da sociedade civil que acreditamos em mudança, que acreditamos que pode haver um mundo melhor para todos, né, que pode haver uma igualdade social, uma liberdade, e que a gente não seja, né, submetido a instituições extremamente conservadoras, golpistas, mas que a gente possa decidir os nossos destinos. O convite que a gente tem que fazer, eu acho que a atitude que a gente tem que tomar, né, o que está sendo exigido de nós brasileiros, né, que nos julgamos pessoas comprometidas com a transformação social e que somos, né, no espectro da esquerda, a gente se debruçar, ir para as ruas, fazer ação direta, mobilizar a população. Era isso que eu gostaria de dizer e dar mais uma vez os parabéns pela iniciativa. Muito obrigada.
políticas públicas, do combate às injustiças. Eu acho que isso é fundamental na democracia. Segundo, o princípio da soberania popular. O poder emana do povo, direta ou indiretamente. E se a sociedade não participa de maneira autônoma, de maneira soberana, a democracia não é apenas a institucionalidade formal de eleição de 2 em 2 anos. E, em terceiro lugar, o problema dos direitos. Os direitos são universais. O direito à vida, o direito à alimentação, o direito ao emprego, o direito à saúde, o direito à educação, o direito a combater o racismo, o direito à pauta feminista, o direito a defender os povos originários, o direito a combater o preconceito contra as populações LGBTQIA+, nós temos que ter uma sociedade de direitos. E a última questão são as regras do jogo democrático. O Brasil tem uma tradição de ruptura de regras, como aconteceu na época do Getúlio, como aconteceu no Jango, na década de 60, tentaram no Juscelino, e como aconteceu com as tentativas de golpe que culminou com o golpe contra Dilma. Aliás, o 8 de janeiro, que é a expressão radical de como a democracia é frágil no Brasil, se nós não realizarmos essa avaliação e a punição dos responsáveis na área civil e na área militar, ela vai estar sempre dependendo de um intervalo, de uma espécie de suspiro, de uma espécie de soluço democrático. A gente está voltando, viu? Coisa que está desconectando aqui a mesa de som. É por isso que o microfone estava pela câmera, gente. Agora espero que vocês estejam escutando perfeito o som, né? Então a gente vai voltar aqui com o Souza Júnior, que a gente está tratando do tema Brasil, uma democracia inabalada, né? Com Genuíno e com Souza Júnior. Souza Júnior, sua opinião aí sobre o vídeo da professora e sobre a nossa democracia. Eu também concordo, não só com a análise e a sugestão final feita pela professora Mônica, como também pelo o que complementou o Genuíno. E eu queria acrescentar o seguinte: essa questão da punição que o Genuíno coloca, não só daqueles, dos trouxas, né, dos patriotários que foram... Os bagrios. Mas sim os peixões, né, os tubarões, aqueles que organizaram, aqueles que planejaram, aqueles que financiaram, precisam ser punidos e ir para a cadeia. Mas eu quero lembrar que, a propósito disso, nós tivemos uma ditadura militar onde os torturadores, assassinos, estão morrendo de velho. Nunca foram incomodados, nunca foram punidos. E é esta a razão para a gente estar sempre sob a ameaça da ditadura. Foi isso que eu falei aqui, Souza Júnior. Quando o crime é cometido, um crime às claras, e não é punido por uma decisão política, isso abre caminho para que eternamente a gente esteja sob o facão, né, da ameaça de um novo golpe no Brasil. Com certeza. É o que eu falei aqui, quando logo que o Genuíno chegou, que a nossa ditadura nunca foi punida, nunca terminou de verdade, foi só anistiada, e a gente nunca virou a página nessa história, né? Que os que estão aí estão vindo desde os 1900 do Brasil, é de avô, tataravô para avô, para filho, para coisa, e os netos agora estão tentando reaver o poder, né? E por isso que não querem que o povão tenha acesso ao básico, saúde, educação, e isso que dá direito a gente ter a liberdade de sair, comprar cajuína na São João, comprar uma cervejinha e viver como eles vivem, né? Então, quer dizer, enquanto a gente não se unir e lutar contra isso, enquanto a gente continuar botando 1 milhão na praia de Iracema para ver show sem antes ter o básico, né? Saúde e educação, esse povo não tem essa consciência, e os programas, a própria educação brasileira parece que é feito para isso nos últimos anos, para deixar a cultura mais de plástico, cultura de alienação, a coisa mais vendável, né? Então, é 1 minuto no máximo, as pessoas não estão mais refletindo, não estão mais pensando. Então, eu quero agradecer a Heloísa agora. Heloísa, o problema do som é o computador captou e descaptou aquele plug play da mesa aqui do som, e por isso que foi para a câmera. Mas agora estamos no microfone, agradecer a todos vocês que estão assistindo de casa, façam suas perguntas, esse seu comentário, e inscreva-se no TVH, esse canal que tem semanalmente 3 grandes lives,
Márcio Rodrigues, na segunda-feira, fazendo o programa Mundo do Trabalho, tratando dos problemas dos trabalhadores brasileiros. Quartas-feiras, normalmente eu faço esse programa Diálogos, ou na próxima quarta teremos Causa e Causa com o jornalista Bezerrinha e com o professor ex-vereador Evaldo Lima. E nas quintas-feiras tem o programa do Setorial de Saúde, agora em novo horário, 7h30. E eu vou passar aqui a palavra para o Genuíno e perguntar como garantir uma democracia inabalada sem povo na rua, sem enfrentamento verdadeiro da nossa cultura. Sem povo na rua, sem punição de golpistas e sem uma profunda reforma estrutural, nos termos em que falou aqui o companheiro que está ao meu lado, Souza Júnior, que está aqui ao meu lado, que são reformas estruturais, mas também reformas políticas. Por exemplo, o sistema de representação no Congresso Nacional tem que passar por uma reforma. Segundo, o sistema de justiça tem que passar por uma reforma. O sistema de persecução judicial tem que passar por uma reforma. Se nós não estabelecermos mudanças institucionais, porque a institucionalidade, Luiz Regadas, da Constituição de 88, ela foi quebrada com o golpe de 2016. Aliás, eu estou analisando isso detalhadamente nesse livro, Constituinte, Avanços, Heranças e Crise Institucional, porque o processo institucional brasileiro é muito confuso. O Congresso governa sem um ônus de governar, com emendas impositivas e agora com o calendário das emendas. O próprio Poder Judiciário alcança, até por méritos, um protagonismo muito grande. E o Poder Executivo, que é o chefe de Estado e chefe de governo, muitas vezes se sente acuado. Por isso que a questão central no modelo neoliberal é governar com pressão popular, é governar com a participação da sociedade. E a mobilização popular é o segredo para a gente sair dessa passividade, desse defensismo, que a luta não se resolve apenas no plano da institucionalidade, que, no meu modo de entender, ela foi oligarquizada com o golpe de 2016. Souza Júnior, contigo a palavra, sua opinião. Complementando, porque eu não quero reproduzir nada do que você diz, porque eu concordo. Tá ótimo, Souza Júnior. Mas, complementando. Discorde aí, rapaz. Discorde. Vamos fazer a discórdia. Deixa isso para a extrema-direita. Aqui nós estamos no campo da esquerda, no campo da canhota. Aprofundando essa questão da participação popular, que eu acho extremamente essencial, indispensável para qualquer mudança. Primeiro, por exemplo, dia 8 de janeiro, houve um ato institucional perfeito, simbolizando a luta pela democracia, liderado pelo presidente Lula, correto. Mas mais importante ainda foi as as manifestações populares que foram realizadas em todo o Brasil em defesa da democracia. Ou seja, o povo tem que estar presente na cena política do país, tem que ser protagonista, e não só assistir os acontecimentos de forma passiva. Vou dar um exemplo bem concreto. Aqui em Fortaleza, nós vamos ter eleição para prefeito ou prefeita da capital, e pela primeira vez nós temos vários candidatos com condições. Mas quem está decidindo quem vai ser o candidato é a cúpula de um único partido, no caso o PT. Eu penso que os movimentos sociais têm que manifestar sua preferência. Tem que ser ouvidos. Tem que ser ouvidos. A decisão é do partido, está certo, mas o partido tem que se abrir para o povo. Então, eu acho que dos 5 candidatos, por exemplo, eu, particularmente, que defendo a Luiziane, que foi 2 vezes prefeita de Fortaleza, foi a pessoa que teve mais voto ao cargo de deputado federal em Fortaleza, foi liderança em termos de voto. Então, os movimentos sociais têm que se manifestar e não apenas ficar assistindo a direção do partido, lá, a cúpula, às vezes 2, 3, que tem força dentro do partido, decidir quem vai ser o candidato. Entende? Eu acho que em tudo tem que ser assim. Companheiro o povo Souza, tem que se mobilizar e expressar sua opinião. Tem uma obra muito importante que chama O Desafio da Revolução Brasileira, cujo centro é o que ele analisa, um professor, um jovem professor de Minas Gerais, a demofobia. É a fobia contra a participação do povo, a participação popular, a autonomia, a soberania. E o neoliberalismo, ele vem politicamente para combater o amadurecimento da soberania popular.
Os processos que a gente viveu da Constituinte, das reformas, do movimento sindical, do movimento popular, dos vários movimentos de mulheres, de jovens, do movimento antirracista, eles vêm para destruir, para estabelecer a tutela e o cabresto. Eu acho que é fundamental a esquerda ser protagonista de uma autonomia dos movimentos, autonomia das reivindicações e ter um programa que quem está no governo estabeleça uma relação. Não é para cooptar, é para respeitar a soberania da participação popular. Você tem toda a razão. Pois é, direta já, por exemplo, um movimento que levou milhões às ruas, foi fundamental para poder romper com o regime militar. Mas não houve sequência. Não houve sequência. Era preciso aproveitar aquela energia Tem que ver, Souza, do povo na rua para investir na organização. Aí os sindicatos eram mais fortes, tinham uma agregação. Hoje os sindicatos foram desmobilizados, né? E já que você citou isso aí, tem um problema. A campanha das diretas foi derrotada. O que veio no lugar? A transição via colégio eleitoral. E fizeram um acordo com o regime militar. Qual era o acordão? Nenhum militar que comandou a violência contra os direitos humanos era promovido, mas também não eram punidos. Por isso que botaram na lei da anistia o crime conexo. Até hoje há uma discussão sobre a memória, sobre o passado, sobre a justiça de transição, que é algo fundamental para que o Brasil não engavete o passado. O passado não se engaveta, Souza. O passado tem que passar, e só passa se houver um debate de maneira franca e transparente. Até hoje, a guerrilha do Araguaia não é reconhecida pelos militares. Claro. Que você participou. Não, aí são os bandos de vagabundos que estavam lá e tudo, e não lutando pelo Brasil, né? Eles não querem. Só agradecer aí quem está pela Rede TVT, pelo Democracia Participativa, isso no Facebook, né? O Barão de Itararé também está nos retransmitindo aí. Gente, mande sua pergunta, deixe seu like aí, comente, compartilhe. Eu vou, Souza Júnior, dar outra entrada aqui para a gente engrandecer mais com a pergunta de um professor aqui, com o texto dele, para a gente continuar debatendo esse grande problema no Brasil. A gente vive de acordões, né? Ali o Lira, que é o primeiro-ministro, foi no governo Bolsonaro, tenta voltar a ser o primeiro-ministro, junto com toda a turma dele. Então, como governar com a Câmara, principalmente, né, a Câmara que a gente tem, porque o Senado é mais ajustável ali, né, eles não têm maioria, e sem povo na rua, sem poder cobrar, porque quando esse povo está assustado, acuado, né, como botaram lá, eles conseguiram botar 1 milhão na rua, mas a gente não bota 30, 40, 50 mil, 100 mil, né? Mas bem, vamos lá. Conrado Ubner, professor de Direito Constitucional da USP, defendeu recentemente em artigo que o 8 de janeiro foi contido, não derrotado, pois a estrutura material e ideológica do autoritarismo no Brasil permanece intacta e longe de ser desarmada. Como argumento, ele diz que a punição de gente poderosa e a prevenção de novas tentativas não não começaram, como já parecem estar fora de cogitação. O que você acha disso, Genuíno, e depois o Souza? Olha, concordo inteiramente. Olha bem, Luiz Regadas. Em 2021, segundo o jornalista Luiz Carlos Costa Pinto, houve uma grande tentativa de golpe que foi enfrentado pela cúpula do Supremo Tribunal Federal. E ele tem uma reportagem no 247 sobre essa matéria. Olha bem, houve indícios claros em 2021, não foram punidos. Aí veio o 7 de setembro de 2022, veio o 12 de dezembro com a diplomação do Lula, veio o carro com bomba no aeroporto. Ninguém foi punido, aí veio o 8 de janeiro para virar a mesa totalmente. Portanto, se eles não forem punidos, se o andar de cima não for punido, eles se recolhem, ficam na incubadora e voltam novamente, e a democracia brasileira fica dependendo desses intervalos democráticos. Esse é o problema que está posto. Ou nós fazemos uma mudança profunda nas instituições democráticas e relacionamos essas mudanças com um programa econômico e social antineoliberal, um programa social que melhore a qualidade de vida do povo brasileiro, então a gente fica sempre prisioneiro das soluções de quartéis, dos pronunciamentos via mídia corporativa, das decisões via judiciário. É importante a gente analisar que essa história rica do Brasil, ela está em curso. Nós temos um golpe em curso, o professor tem toda a razão. É necessário que o Supremo Tribunal Federal
que a sociedade pressione as instituições para punir o andar de cima. Até agora, só os magrios foram punidos. A gente está aqui, Souza Júnior, rapidamente, com a Lei Irmãos e a Dilane. O Éden Prata, um primo aí, né, dizendo a Lei Lula Irmãos, e a Dilene Miranda também mandando alô. Eu vou deixar contigo aí, Souza Júnior, e toca aí. Vejam bem, essa questão da participação, do planejamento, do financiamento, da organização que foi feita para o 8 de janeiro, ficou evidente, inclusive, naquelas manifestações em frente aos quartéis. Imagine se fosse um sindicato, um MST, que fosse para a porta do quartel exigir a punição dos generais assassinos e torturadores. Eles estariam presos e torturados. Entende? Ali, naquelas manifestações em frente aos quartéis, depois a gente está vendo, inclusive a esposa do Vilas Boas estava lá. Deu entrevista. Por que eles não prenderam aquele acampamento na noite do 8 de janeiro e o comandante do Exército, o comandante militar do Planalto impediram, segundo o depoimento do Flávio Dino e do Capelli? Porque estava lá a família militar. Exatamente. Quer dizer, eles só não deram o golpe militar propriamente dito porque não existia a coesão das Forças Armadas. Né? E o aval do imperialismo. Exatamente. E a unidade da classe dominante. Pois é. E o povo demonstrou uma grande força quando subiu a rampa com Lula no dia 1º de janeiro. Aí eles tiveram medo. Mas mesmo assim fizeram tentaram 8 de janeiro. Na base do desespero. É por isso que a gente não pode sair da rua. Recuou, achou que estava tudo tranquilo, uma semana depois veio à tona. A posse do Lula realmente mostrou o poder de mobilização que o povo tem. Porque às vezes ficam dizendo, o povo está desmobilizado, não sei o quê. Ora, nos grandes momentos em que o povo foi chamado para a luta, ele vai. Ele responde. Aí, Luiz, você tem toda a razão. No dia 8 de janeiro de 2023, até hoje, só teve manifestação agora, na Cinelândia, na Paulista e em alguns lugares. O erro da esquerda foi não ter promovido manifestações contra o golpe. Nós ficamos só dependendo das ações do Executivo e do Supremo Tribunal. E aqui no Ceará, quem chamou os televisão, né? E aqui no Ceará, quem chamou para as manifestações, o Souza Júnior, me complementa mais, foi as mulheres escondidas e outros grupos mais, né? Mas os sindicatos e da própria CUT não chamou para a movimentação nesse dia nem nada, né? Até um dia antes, a manifestação não haveria. Não tinha convocação. Exato. Foi a pressão das bases nas redes. Cadê? Fortaleza não vai fazer nada? Aí mulheres escondiam e outros movimentos aí fizeram o chamamento. A gente tem aqui novamente a participação da Heloísa dizendo, a Heloísa Souza está dizendo, perfeita compreensão do genuíno, hienas não dormem, a cadela do fascismo está sempre ativa no cio, né? Aliás, essa é a grande experiência, professora, do que aconteceu na Alemanha, na Itália, na Espanha, no início do século XX. E essas lições são fundamentais. Só a mobilização popular é capaz de enfrentar o fascismo, é capaz de enfrentar essas alternativas autoritárias, que não é um fenômeno só brasileiro. É brasileiro, argentino, equatoriano, chileno, estadunidense, holandês, Itália, quase ganharam o governo da Espanha por 1 ou 2 cadeiras. Veja bem, esse é um problema. O neoliberalismo produz o protofascismo como uma solução para defender os seus interesses. Eles se posam como antissistema, mas eles são os maiores defensores do sistema neoliberal, do sistema capitalista. É o que eu falo sempre, a gente passa para outra pergunta, Sr. Júnior, e genuíno, e a todos que estão nos assistindo, agradecer a presença de vocês aí, né? O cara mais moralista, ou ciumento, mais ciumento, dizer, meu amor, tira essa calça, tá muito feia, não sei o quê, né? Tá mostrando a barriga. Passa um pedacinho ali, vai numa festa para ver se você não encontra esse cabo que está ali. Ou então aquele outro, não proíbe a mulher de trabalhar, proíbe a mulher de estudar, não sei o quê. Depois o cara separa, deixa a mulher sem nada. Acontece em várias famílias brasileiras, né? São os hipócritas e fariseus. Então, são os mesmos. Como diz o Evangelho, né? São os mesmos que perseguiram Jesus Cristo, são os mesmos que estão perseguindo o Padre Júlio, que em breve vai estar online conosco aqui no canal. Então, quer dizer, esse moralismo não pode pautar a verdadeira discussão dos problemas sociais brasileiros mundiais. Portugal também, salvo engano, tirou o cara socialista também nesse moralismo, essas coisas todas, né?
Então, eles botam e tiram o presidente de acordo com o que tiraram eles o querem, né? primeiro-ministro com uma Primeiro-ministro. denúncia que confundiram o nome do primeiro-ministro. Pois é. Confundiram o nome. Então foi golpe, né? É. Foi golpe e muita gente não sabe o que assiste uma grande mídia, ou não tem acesso, porque tem outras coisas a fazer, não se liga, e quando pega a informação do vizinho do papagaio, passa distribuindo no Zap, que hoje é o meio de comunicação mais rápido do mundo, né? Eu vou ler só... É o adendo, seus... Era só para Sim, completar esse com posicionamento. certeza. O capitalismo, na verdade, é uma excrescência, é uma hipocrisia em si, porque defende, teoricamente, liberdade, direito de expressão e tudo mais, mas faz exatamente o contrário. É como o direito de defesa de Israel, direito de defesa que mata milhares de crianças, milhares de jornalistas, destrói hospitais, escolas e pessoas inocentes. É isso que a gente está falando. Você vê a Então, família, hipocrisia. Deus, pátria e família, não sei o quê. Você for ver, quem são esses que estão aí? Normalmente estão batendo em mulheres, normalmente estão matando, e etc, etc. Então, é só uma hipocrisia danada. Mas vamos aqui ler aqui mais uma mensagem e fazer a última pergunta. Vamos chegando aos 36 minutos já. Agradecer a todos e todas que estão por aí. Espero que o som ok, iluminação está aqui. Tudo a gente corre para bater o escanteio, correr para cabecear aqui, gente. Então, a gente só agradece a compreensão de vocês. Agora eu acho que está mais iluminado, né? Então, vamos lá. O professor Neumann Lopes aqui diz: parabéns pelo debate indispensável. Concordo plenamente com os ideais, com as ideias de Genuíno, Souza Júnior e Luiz Regadas. Entendo como fundamental as massas, né? Então, gente, quem puder, contribua aí, doe para o canal, até aqui em cima tem o Pix, para a gente continuar botando aqui a parte acústicas e etc, ou venha fazer sua live aqui conosco. Então, aqui para uma nova pergunta, né, tem aqui: a República Brasileira escolheu o caminho da pacificação com os militares para pôr fim à ditadura militar, diferente do que fez outros países da nossa América Latina. Depois de 4 anos, 2019-22, de ataques às instituições, ao processo eleitoral e, por conseguinte, à democracia brasileira, que contou com, no mínimo, a simpatia de grande parcela dos militares e culminou na tentativa do golpe de 8 de janeiro. A República Brasileira estaria repetindo o mesmo modelo? Haverá consequências para a nossa democracia diante de um processo de pacificação sem punição no âmbito militar? Ou seja, Bolsonaro e a turma dos militares irão ficar impunes? Essa pergunta é interessante porque, ao longo da República, desde a Constituição de 1891, e tem os resquícios da primeira Constituição outorgada, que foi a do Império, nas 6 constituições ao longo da República, sempre teve a consagração da tutela militar, em nome da lei e da ordem. Inclusive, na de 88, que eu estava lá, e junto com o grande deputado, líder do PCdoB, Haroldo Lima, que nós trabalhamos muito com o Vivaldo Barbosa, para mudar o artigo 142, que é o artigo da ideia da tutela, a ideia de que é uma instituição acima dos poderes, ter o patriotismo como patrimônio em si, e tem a tutela em relação aos demais poderes. Se isso não for alterado, nós vamos ficar sempre correndo esse risco, que é uma das características da República Brasileira. Veja o que aconteceu na década de 30, com a tentativa de golpe, com o próprio golpe militar de 64, com a transição negociada. E, após a transição da nova República para o governo Lula, nós não enfrentamos essa questão devidamente. Usar a Comissão da Verdade como bode na sala. Pela primeira vez se avaliou a violência contra os direitos humanos praticada pelo Estado, mas nós não forçamos, nós não tivemos condições de forçar uma explicação, um pedido de desculpa e uma reparação perante a sociedade. Portanto, eu acho que o Brasil carrega uma tradição autoritária. Vamos mudar alguma coisa sem que nada mude. Vamos fazer uma transição pelo alto. Nós temos que romper com esse caminho da conciliação por cima. Nós temos que fazer a transformação por baixo. Souza, contigo. Continuando. Se nós, eu digo nós, as instituições, não punirem devidamente, já que não puniu antes, em 64, não, os golpistas de 64, torturadores e assassinos. É bom sempre frisar isso, porque não é só um golpe, é um golpe com consequências
danosas para a vida das pessoas, né? Onde teve corrupção, teve tudo de ruim, né? E teve assassinatos e torturas brutais, até de crianças, de mães sendo torturadas na frente de seus filhos pequenos, na frente de crianças, coisas assim abomináveis que deveriam ser punidos, né? Os responsáveis por isso, exemplarmente. Mas já que não foram, agora é a oportunidade dos golpistas, mandantes, financiadores do 8 de janeiro serem devidamente punidos, ou então a gente vai estar sobre um novo golpe anunciado a qualquer momento, quando eles tiverem condições políticas de reproduzir, por exemplo, 2016. E só para encerrar, isso significa também trabalhar a comunicação e a simbologia do que foi o golpe de 64. É um absurdo que ainda hoje nós tenhamos avenidas, memoriais, como aqui em Fortaleza, status, fóruns, justamente homenageando. Quer dizer, além de não punir, até hoje nós temos vários símbolos, né, de prédios públicos, com nome de generais, de torturadores, como aqui mesmo em Fortaleza, General Murilo Borges, Castelo Branco, o primeiro general. E quando falou da reestruturação do mausoléu, aquela chiadeira todinha, né? Aquele moralismo. Se não ganharmos corações e mentes para uma cultura democrática, ampla, profunda, nós vamos sempre estar correndo risco. Genuíno, Souza Júnior, todos os atores estão por aí. Então, voltamos à primeira pergunta. Se você chegou depois, volta o vídeo depois e assista. A primeira pergunta era justamente sobre o enfrentamento cultural. Se nós não o fizermos, será difícil nós termos na sua cabeça, na cabeça do seu vizinho, do seu filho que está lá crescendo, essa luta social, esse amor ao seu país que nós normalmente não temos e queremos ir embora, ser só mais um lá fora, né? Então, eu queria agradecer a todos e a todas que nos assistiram até agora. Foram 40 minutinhos de um papo bem interessante, importante. Alguns problemas técnicos, mas foram ajustados. E agora vamos para as considerações finais do nosso amigo Souza Júnior e deixar a palavra final com o nosso amigo Genuíno, que generosamente, mais uma vez, esteve aqui no estúdio, né, para esse bate-papo de luta social. Então, a todos vocês, meu muito obrigado. Souza Júnior, contigo a palavra. Eu quero encerrar aqui, além de agradecer essa oportunidade de não apenas estar aqui nesse estúdio do nosso amigo e parceiro Luiz Regadas, como poder ter esse privilégio de debater junto com essa grande figura que chama-se José Genuíno, grande lutador, e eu não canso de repetir, guerrilheiro da luta democrática do nosso país e pelo socialismo, porque ele não luta apenas para defender os direitos que tem aqui. Até porque esses direitos dos trabalhadores, direitos dos povos, somente serão alcançados num outro regime. Claro. Um regime sem exploração do homem pelo homem. E quero encerrar dizendo o seguinte, o que vocês ouviram, ou verão aqui, nesse nosso bate-papo, vocês não vão encontrar na Globo e na mídia tradicional. Só pelo na TV da Idoso. Pelo contrário. Então, é preciso fortalecer a mídia alternativa como a TV HBR. E, por fim, agradeço o Genuíno por contribuir com o fortalecimento da mídia alternativa, justamente prestando seu tempo, suas ideias e sua experiência para o avanço da luta popular e dos trabalhadores. Muito obrigado. Muito obrigado, companheiro. Eu agradeço suas palavras e quero dizer... Não feche agora não, que a gente vai para cá e depois volta. E eu quero te falar, Luiz, uma coisa importante ao abrir essa rodada. Você falou de mudança cultural. A mudança cultural é algo essencial para você ter uma cultura democrática, a valorização da cultura enquanto liberdade, enquanto, vamos dizer assim, rebelião democrática da população, valorização da diversidade. E não é por acaso que as ditaduras, como a que nós tivemos no golpe de 16, foi precedida pela ideia do marxismo cultural, do combate ao politicamente correto, do combate à comunismo, ideia da revolução interna, a ideia, né, de ajustar o Brasil às novas exigências do famoso mercado,
matérias-primas, sistema financeiro, eliminação de direitos, reformas que, na verdade, destruíram para favorecer o grande capital e a submissão do Brasil ao imperialismo americano. Portanto, a questão cultural é um elemento essencial. Todo regime autoritário tenta violentar, tenta atingir a cultura. Não é por acaso que a produção cultural, os artistas, toda a comunidade cultural sofreu muito ao longo desses 4 anos. Eu sempre digo que o lema é sempre o mesmo, é uma balela falar de comunismo, corrupção, porque a corrupção, quando é no governo dele, como a gente viu, leite condensado, filé para cá e para lá, é muito maior, que eles estão no poder, eles engavetam tudo, botam tudo para debaixo do tapete, tem um engavetador geral, tem não sei o quê, então ele não deixa nem apurar, não tem transparência, não bota, mas não bota transparência. Então, balela de corrupção é balela aí do comunismo, mexe no moralismo, e mexe na cultura que a gente não consegue mudar, então facilita o golpe, convence as pessoas que não têm estudo. Gente, o Genuíno vai lançar um livro em breve, que eu espero que a gente faça um bate-papo também, José Genuíno e André Caldas, Constituinte, Avanços, Heranças e Crises Institucionais, pela cota editorial do amigo Sálvio, né? Então, em breve ele vai lançar esse livro aqui, e ele vai falar desse livro depois para a gente, rapidamente aqui em 30 segundos, e depois as considerações finais. Olha, é uma experiência de resgate. Procurei organizar a memória e trazendo essa memória para o presente, que é discutir a crise institucional. Nós atravessamos uma certa crise institucional na relação dos poderes, porque o golpe de 2016 foi o ponto zero, foi o ponto inicial do que aconteceu no 8 de janeiro. Portanto, o marco zero do 8 de janeiro foi o golpe de 2016, foi precedido pela prisão do Lula, pelo lava-jatismo, pelos pronunciamentos dos militares, particularmente do comandante do Exército, pela a campanha do Inominável. Todo esse processo não foi um acaso, foi algo construído para atender os interesses da nova forma de dominação do regime econômico neoliberal. Então, gente, muito obrigado. Até a próxima, Genuíno. Até a próxima, Luiz. Muito obrigado por esse espaço, por essa oportunidade. Até a próxima, Souza Júnior. Muito obrigado, Souza Júnior. E eu espero que você vá também lá na Rádio e TV Atitude Popular. Valeu. Quando puder. Então, amigos e amigas, Heloísa, que ajudou muito aí, está dizendo, a contradição está aí. No país berço de Paulo Freire, a educação está entregue no Ministério para a Fundação Leonan. Obrigado a todos e a todas e até a próxima live do canal. Tchau, tchau. Bom final de semana. Obrigado. TV HBR.